Doutora Rosa hoje está aqui pessoalmente, é uma alegria sempre recebê-la. Você viu ali a nossa receita, doutora Rosa? Ai, estava aqui com água na boca, uma delícia. Conhecia pudim de tapioca? Não conhecia. Fiquei surpresa, muito diferente essa receita. Pois de já eu lhe convido para a gente provar depois no finalzinho do outro bloco, tá? Para a gente provar essa delícia. Sempre, uma delícia. Mas vamos lá, né? Vamos para o nosso assunto de hoje. A gente está sempre buscando esclarecer dúvidas que são recorrentes na área do direito da família. E, ó, é uma dúvida essa que surge, sim, eu mesmo tenho dúvidas, né? Se isso pode, se é possível, se não é. Ela vai explicar para a gente em quais situações é possível a gente pedir uma pensão alimentícia para o avô, para a avó da criança. É possível isso, doutora Rosa? Explica aí para a gente. Primeiro, eu queria dar bom dia a você, a todos os telespectadores do Tem de Tudo na TV. É sempre uma alegria estar aqui pessoalmente, nesse feriado maravilhoso. E é um assunto, Shirley, que sempre a gente tem ali dúvidas da população na defensoria, os próprios ali jovens advogados que estão iniciando, porque muitas mães, a gente já conversou aqui, que é o comum hoje a mãe permanecer com a criança, seja guarda compartilhada, seja na guarda unilateral. Então, o pai paga a pensão e, por vezes, aquela pensão é uma pensão insuficiente, insatisfatória, ou então aquele pai, ele está desempregado, ou então aquele pai está preso, eu tenho algumas situações assim, e a mãe sabe que os avós têm condições, né? Ah, doutor, ele é um aposentado de um órgão público, ele tem uma aposentadoria boa, por que não a gente não entra contra os avós? Então, assim, não é bem assim, a gente não pode demandar diretamente os avós. Então, a lei ela tem dois princípios básicos em relação ao que a gente chama de alimentos avoengos, que são exatamente os alimentos pagos pelos avós, que é a questão da reciprocidade. Como assim, doutora Rosa? Tanto o filho, o neto, pode pagar a pensão aos avós, né, na velhice, como o contrário. Os avós também, nessa situação que a gente vai conversar, podem pagar a pensão para os netos. E a situação da natureza dessa pensão, que é uma pensão que a gente diz que ela é complementar e subsidiária, ou seja, o interessado ele tem que provar no processo a impossibilidade dos pais. Então, obrigatoriamente, nós temos até já a súmula do STJ antiga de 2017 nesse sentido, dizendo que primeiro a gente tem que demandar os pais ali e caso os pais não possam, o juiz vai analisar, né, para ver se os avós podem pagar. Então, muitas pessoas têm essa pressa, não, vamos logo inserir o avó, e primeiro tem que ter essa paciência. Agora, a senhora citou algumas situações, né? Do caso do pai estar desempregado, até do caso dele estar preso e não poder arcar com isso. E no caso de morte, né, do pai, nesse caso, torna o processo mais fácil? Assim, eu não vou dizer fácil, mas pelo menos a gente tem a certeza que pode dar certo, porque tem algumas provas mais subjetivas. Por exemplo, a questão do desemprego. Mesmo desempregado, ele pode fazer algumas atividades que ele receba de forma autônoma. Então, é importante a gente saber que primeiro o pai tem que ser demandado, até porque a natureza, o fundamento dessa pensão é o poder familiar, né? O pai paga porque ele tem um poder familiar. No caso dos avós, é o parentesco, a solidariedade familiar, que a gente chama. Então, existe uma ordem de cobrança. O código, ele tem lá, o Código Civil, ele diz lá que primeiro os mais próximos e depois os mais remotos. Então, eu posso estender esse pagamento até os bisavós, por aí vai, desde que eu obedeça essa ordem. Primeiro os pais não podem pagar, vamos lá, demonstrar por que os pais não podem pagar. E outra coisa interessante também, Shirley, é que nesse tipo de pensão, a gente também tem que observar o famoso binômio, que todo mundo já conhece, necessidade e possibilidade. Ou seja, o avô paga de acordo com as possibilidades dele. Eu posso, inclusive, incluir no polo passivo, que a gente diz, né, tecnicamente falando, processualmente falando, todos os avós. Então, se eu quero demandar os avós paternos, ele pode, ali na defesa dele, incluir os avós maternos e ficarem 4 avós ali no polo, dividir, né? E essa pensão ela pode ser tanto complementar, ou seja, o pai paga uma parte e o avô paga outra, como ele pode pagar integralmente. O pai faleceu, né? O pai
está desempregado, o pai está preso, então ele pode pagar uma parte e o avô paga outra, ou ele pode pagar integralmente. Tá. Lembrando que a gente fala aqui pai, né? Porque é o mais comum, né? Isso. A criança ficar com a mãe. Mas a lei vale tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, você falou aí uma coisa também muito interessante que eu não sabia, que existe a possibilidade também de netos, então creio que também de filhos, pagarem pensão para avós. Isso também, para mim, é uma novidade. Eu nunca vi nenhum caso dessa forma. É por isso que a gente sempre coloca que nós temos que cuidar bem, muito bem, né, dos nossos pais, dos nossos avós, porque esse princípio da reciprocidade, no futuro, a gente pode vir, sim, a ser obrigado, por exemplo, a pagar pensão para os avós. Lá para o seu avô que está precisando, a gente pode, sim. É um processo normal, inclusive eles têm prioridades processuais por ser maiores de 70 anos, se forem, né? No caso, avós acima de 70 anos. Agora, doutora Rosa, a gente sabe que a lei, graças a Deus, ela vem evoluindo muito, vem se adaptando às novas realidades, às novas formas de família, e a gente vê mudanças, né, todos os dias, diariamente. Eu sei que não é muito sua área, até a gente conversou um pouquinho, mas eu só queria registrar que um avanço bem bacana que saiu essa semana é de que pais de filhos pequenos que tenham autismo, eles vão poder ter uma flexibilidade agora no horário de trabalho. É uma pauta, né, do direito trabalhista, mas eu queria pegar isso como prova dessa evolução, né, do judiciário, das leis que vem se desenvolvendo também de acordo com a necessidade das famílias. Essa questão da mulher ter se inserido aí no mercado de trabalho, a gente ter uma família contemporânea no sentido não somente de nós termos várias conformações familiares, como a mãe solo. Imagine uma mãe aí que ela amamenta e ela tem que trabalhar. Antigamente, uma mãe engravidava, ela era colocada para fora do trabalho, ela ficava desempregada. Então, hoje, o mercado de trabalho também, a legislação trabalhista é uma inovação muito importante. Ela tem que se adaptar à realidade da família. É a mãe solo, a mãe não tem que deixar a criança. Inclusive, a empresa ela tem que adequar o ambiente de trabalho até a mãe, a mulher, né, que precisa ali ter seu filho e não tem como colocar numa creche no momento, por exemplo, como eu falei que a criança é muito nova. Então, a gente tem que adaptar e, graças a Deus, aos poucos, a gente tem essa evolução, sim, em todas as áreas do direito. Agora, uma avaliação, você está há quanto tempo já na Defensoria Pública, uma carreira, né, bem consolidada? Desde 2005 já. Olha isso, uma longa história. E eu queria saber se você sente que hoje as pessoas estão mais conscientes desses seus direitos, né? Como é que é o trabalho lá na Defensoria? As pessoas estão procurando mais, né, os seus direitos, justamente por conhecer um pouco mais, né? A gente sempre fala, Shirley, que o conhecimento é poder. E com assim, a questão da evolução tecnológica, que nós sabemos aí que tem o lado negativo, mas tem um lado muito positivo, além de toda essa questão da internet, porque hoje você entra no Instagram, que é a rede social mais vista hoje no mundo, você vê que nós temos diversos nichos, nichos da comunicação, nicho da área jurídica, nicho da área de família, nicho da parte, né, de alimentação, de nutrição, esportiva. Então, as pessoas elas passam a ter esse acesso maior. Né? Às vezes a pessoa não assiste mais nem televisão, mas ela tem uma conta no Instagram e ela está acompanhando os seus direitos ali. Então, hoje, todos os órgãos públicos, assim como a Defensoria, tiveram que se adequar a essa necessidade, a essa demanda digital. Uma nova realidade. Uma nova realidade. Então, hoje, os órgãos públicos têm perfis no Instagram, a Defensoria alimenta o seu perfil. Nós temos uma equipe de marketing excelente que está ali alimentando as dúvidas da população, inclusive divulgando as atividades da Defensoria, assim como o Ministério Público tem, assim como alguns setores da magistratura, né? Então, a gente tem que se adequar. Hoje, sem dúvida, as pessoas conhecem muito mais o seu direito. Elas chegam lá na minha sala, elas já devem ter visto em algum lugar, como eu falei, a questão do avô. Doutora, eu soube que pode pedir pensão para o avô. Vamos ver aqui a situação. O pai não está pagando, o pai está atrasando. E aí, a situação de atraso na pensão reiterada é uma situação de pedir pensão para o avô? É sim. Então, se a gente demonstrar no processo que existe ali reiteradamente um atraso de pensão daquele pai que está sendo omisso em seu dever parental,
eu posso sim demandar o avô. Então, elas já chegam sabendo, assim como no médico, a gente chega, doutor, eu olhei no Google aqui. Pesquisei no doutor Google, gente. E já chega lá. Então, a gente tem esses doutores aí, e a gente tem que se adaptar a isso, tem que se acostumar, e tem só que orientá-las, porque nem sempre a fonte é uma fonte segura, né? A gente viu aí, sem querer adentrar, Deus me livre, na questão política, mas a gente viu essa fase, o quanto difícil foi em relação a fake news. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa fonte. Não confiar, não tomar nenhuma decisão baseada somente nisso. Tem que procurar um profissional da área. Você falou uma coisa maravilhosa, a questão de ter que se adaptar às novas formas, às novas realidades, e você faz isso muito bem, né? Tanto que quando a gente criou esse quadro, o nosso intuito era justamente esse, porque a gente sabe que a linguagem jurídica ela é um pouco mais, né, rebuscada, um pouco mais difícil, então as pessoas no seu dia a dia muitas vezes não entendem, acha complicado, termina deixando de lado porque acha complicado, né? Não é acessível, acho que a palavra é essa, não é acessível. E a rede social, como você falou, também é uma ferramenta maravilhosa. E o bacana no seu trabalho é que você, né, se adaptou a essa nova realidade, usando as redes sociais, né, nessa forma que a gente diz, de tentar esclarecer tudo de uma forma clara, né, que a rede social pede essa linguagem mais clara, né? Como é que tem sido esse resultado? Você está lá sempre explicando temas, às vezes complexos, mas de uma forma muito leve, e isso é muito bom, né, para quem acompanha. Obrigada, Chico, muito obrigada. A gente tem realmente, assim, essa preocupação. Inclusive, a gente tem que educar também os nossos seguidores, porque eu tenho seguidores que vão lá no privado perguntar a situação processual, por exemplo, né? Então, como eu me exponho muito, eu também tenho que saber me defender e como me defender. Então, ao mesmo tempo que eu tiro dúvidas, eu esclareço. Olha, aqui eu não faço atendimento. Meu atendimento é na Defensoria Pública. Aqui eu tiro dúvidas, algumas dúvidas que eu mesma me proponho a fazer. Falo de um tema como esse, né? Já tem um vídeo. Então, assim, a gente tem essa preocupação, né? A gente também trabalha com aulas online. Então, a gente tem essa preocupação em se adequar e explicar, porque, como ele disse hoje, é muito importante a gente se adaptar ao tempo digital, à era digital, que nos proporciona entrar aí no mundo, né? No mundo das famílias, no mundo de pessoas lá do outro continente. Eu tenho seguidores, e assim, não deixa de ser uma inspiração. Sim. Assim como a gente tem pessoas que seguem no Instagram, que a gente se inspira, muitas pessoas se inspiram no nosso trabalho, então eu acho muito bacana essa questão de você poder levar o conhecimento, inspirar. Tem pessoas que falam comigo lá no Rio Grande do Sul, doutora, o meu sonho é ser defensora, e aí começa a falar também dessa parte de concurso, que é muito difícil hoje você passar no concurso, começa a questionar como é que a senhora estudou, como é que foi, a trajetória, enfim, né? Tá certo. Mas é muito bom, eu adoro. Tá certo, a gente também adora o seu trabalho, tá? Muito obrigada. Obrigada pela participação certo. Hoje. A gente teve o prazer de recebê-la aqui pessoalmente, é muito bacana sempre quando você vem. Pronto. E eu aproveito, claro, sempre para dizer, espera para provar a nossa delícia no próximo bloco. Mas isso é uma intimação. Tá certo, pra gente provar juntas aí esse pudim de tapioca delicioso. Obrigada, doutora Rosa. Obrigada a você.